A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E desta feita, irmãos, nós estaremos lendo os capítulos 10 e 11 do Evangelho segundo escreveu João. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo de número 10. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome e suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, e então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Tu és o Cristo? Dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em meu nome e no nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém a pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Disse Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe então os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, por que não acrediteis? Mas se faço e não credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele livrou-se das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez sinal algum, porém tudo quanto ele disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria, sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o bálsamo do Senhor e lhe enxugou com os pés os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falava com respeito à sua morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei mesmo agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolaram, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim que os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, e este era numa gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se crerdes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer
a morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuraram Jesus e, estando ele no templo, diziam uns para os outros: que vos parece? Não virá este a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Meus irmãos, mais uma vez aqui nos capítulos 10 e 11, nós vemos conteúdos peculiares de João, tá? Por exemplo, no capítulo 10, a parábola do bom pastor, Jesus na festa da dedicação, é um conteúdo exclusivo de João. No capítulo 11, a ressurreição de Jairo, né? O plano aqui dos judeus para tirar a vida de Jesus, inclusive a própria profecia, né? Que proferiu Caifás, dizendo que haveria de morrer um homem e não morrer toda a nação. Então, mais uma vez aqui, são conteúdos exclusivos do Evangelho segundo escreveu João. Amém? Obrigado por assistir. Deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.